E aí galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui quem fala é o professor Paulo. Pessoal, hoje na nossa aula de história, né, na nossa segunda aula de história dessa parte um, né, de história do Brasil, a gente vai falar sobre uns assuntos bem interessantes, né? Eu resolvi trazer para vocês primeiro como é que era o governo na colônia, né? Após esse primeiro período, né, do pré-colonial. Agora estamos entrando na colônia real do Brasil. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas formas de governo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o açúcar, sobre a parte econômica e também vamos entrar em alguns assuntos bem interessantes que é a igreja e os bandeirantes, beleza? A gente vai falar também sobre as capitanias hereditárias e o governo geral. Então, vamos lá. Bem, gente, o período colonial ele se estende, né, de 1530 até 1822, que em 1822 ocorre todo o processo de independência do Brasil, e 1530 a pré-colônia, né, ela acaba e começa a se instaurar o povoamento aqui no Brasil, né, principalmente com as questões das capitanias hereditárias que a gente vai ver mais para frente. Então, esse período colonial ele é muito extenso, né? E ele é dividido sempre em três períodos, que seria o primeiro de 1500 até 1579, que é a chegada de Cabral, então vai embarcando esse período pré-colonial, a instalação do governo geral e o reconhecimento da terra e principalmente o comércio escasso, né? Então não tinha muito, as únicas trocas comerciais era de escambo. O segundo período é de 1579 até o final do século XVIII, que é o período do governo geral até a crise desse sistema colonial, que seria a crise do antigo regime, que embarca vários processos de colonização ao longo do mundo, né? Ele é o início da montagem da colônia até a consolidação da principal colônia, né, portuguesa ultramarina, né? E aí o terceiro período é esse final do século XVIII até 1822, que é o início da crise do sistema colonial até o processo de independência que a gente vai falar futuramente, né? Que seria uma bagunça total nesse cenário mundial, né? Das colônias principalmente, e o início da independência das colônias portuguesas e espanholas aqui na América. Então vamos lá, pessoal. A capitania hereditária, ela começa em 1530, né? Ela tem como objetivo acelerar a colonização e também começar esse povoamento aqui no Brasil, né? Antigamente, como eu falei para vocês, no período pré-colonial, o Brasil era um entreposto comercial, né? Portugueses e os comerciantes vinham, adquiriam o pau-brasil através de comércio ou de atividades militares e levavam o pau-brasil e outros produtos naturais aqui do Brasil para Portugal, né? Porém, mais ou menos em 1800, em 1522, 1526, não tem uma data exata, corsários franceses atacam aonde hoje nós temos a mais ou menos o Rio de Janeiro, lá se chamava Bahia Antártica, né? E o que seriam esses corsários franceses, né? Eles seriam um grupo de piratas pagos, né, financiados pela coroa francesa para atacar propriedades de outras coroas europeias. Isso era um costume muito grande, principalmente entre essas coroas europeias, né? Portanto, com esse ataque, né, Portugal começa a perceber, lógico, os corsários foram repelidos, né, e Portugal começa a perceber que ele precisa povoar além das feitorias esse litoral brasileiro, senão ele poderia perder, né, toda essa extensão territorial que ele tinha conquistado. Então as capitanias hereditárias foram realmente uma separação de território, uma demarcação de território para que se pudesse ter um maior controle desse território, né? E, obviamente, respeitando, né, bem entre aspas, o Tratado de Tordesilhas, né, que nunca foi muito respeitado, que dividia um mundo entre domínios espanhóis e portugueses. E, além disso, essas capitanias eram entregues a um donatário, né, ou melhor dizendo, um otário, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele,
E bem interessante essa frase que eu coloco do lado do acelerar a colonização, porque ele transferia as despesas dessa colônia, todas essas despesas de colonizar, armar e principalmente financiar um comércio dentro da colônia para o donatário e meio que livrava a mão da coroa, né? Bem, essas capitanias eram entregues através de documentos régios, né, que regulamentavam a posse dessas capitanias, e normalmente ela era entregue para pessoas que tinham uma dívida com a coroa portuguesa ou eram perseguidos políticos, nunca eram para nobres portugueses, né? Ela era feita através de uma carta de doação, né? Então era doada pelo rei para o donatário governar. Não era só propriedade privada, e sim uma propriedade dada pelo rei. Então tem esse belo desse ponto, né, para a gente entender que tudo era território real, tudo era território português, era da coroa portuguesa, porém era controlada pelos donatários, tá? Ainda tinha uma carta foral que estabelecia os deveres e direitos dele. Bem, esses donatários eles tinham então esses direitos e deveres, e aí que começam coisas bem interessantes da nossa história. Primeiro que essas capitanias hereditárias, elas dão início a um problema que nós temos aqui no Brasil, que são os latifúndios. Por quê? Esses donatários, eles tinham esse direito de doar sesmarias, que seriam enormes quantidades de terra, para outros, né, para pessoas aliadas a eles, ou até eles mesmos pegavam esse pedaço de terra gigantesco, né? Como a gente vai ver mais acho que pro próximo slide a gente vai conseguir dar uma olhada melhor nisso, daqui a 2 slides na verdade. E aí ele dá origem a esses latifundiários, que são esses enormes espaços de terra controlados por uma pessoa só ou por uma família, que concentram muito da renda, né? Provinda da exploração, tanto comercial como colocando plantio, criação de gado, entre outras atividades aí que até hoje dão muito dinheiro, né? E além disso, ele tinha o dever também de coletar tributos dos colonos, obviamente o dízimo que era destinado à igreja e o quinto que era destinado à coroa portuguesa. Então, né, a gente começa a ver também uma aliança dessas duas instituições. Bem, os donatários eles tinham dever também eles tinham direito, né, melhor dizendo, de praticar a justiça e fundar vilas para esse povoamento, né, da colônia, além de poder também escravizar índios até 1570. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Além, mas isso é bem engraçado. Eles não poderiam após 1570, que foram proibidos, escravizar indígenas, menos se fosse feita uma guerra justa. O que é esse conceito de guerra justa? Esse conceito de guerra justa é que se uma população indígena atrapalhasse a expansão portuguesa, ela poderia ser dominada. Então é um belo pretexto, né, para continuar a exploração dos índios, também muito utilizado pelos nossos queridos jesuítas. A gente vai falar disso mais para frente. Além disso, ele tinha o dever de atrair colonos, estimular a proteção econômica com os seus próprios recursos. Então vamos lembrar. Esses donatários normalmente eles deviam para a coroa, eles não tinham tantos recursos assim para poder fundar uma colônia do tamanho que Portugal queria. Então muitas capitanias hereditárias sofreram muito com essa falta de recursos, com esse abandono da coroa portuguesa. Portanto, a gente vai dar uma olhada que um dos motivos, né, da derracada das capitanias hereditárias é esse quesito de que os próprios recursos deveriam ser utilizados pelos donatários sem muita ajuda da coroa portuguesa, além de defender militarmente a colônia, que é um grande problema também, porque inúmeras incursões indígenas ocorriam no território e muitas capitanias hereditárias perdiam as lutas contra os indígenas, né? Vamos lá, vamos entender então esse fracasso iminente das capitanias hereditárias. Obviamente elas não tinham muitos motivos para dar certo, né? Além desse abandono da metrópole que os donatários recebiam, tinham também algumas capitanias hereditárias que nem os donatários vieram para cá. Então elas ficaram totalmente abandonadas e ocorria constantes invasões indígenas dessas capitanias que obviamente massacravam os seus habitantes, né? E o território não ia para frente. Além do que, como eu falei, as capitanias elas ocupavam espaços muito grandes de terra mesmo, né?
ao longo da costa brasileira. Vou pegar um exemplo, a capitania de São Vicente, como vocês podem olhar no mapa, ela ocupa o sul de Minas, quase uns 80% do Rio de Janeiro e metade do estado de São Paulo. Então era algo gigantesco se a gente for pensar hoje em dia, né? Pernambuco também, Pernambuco ela ocupa 7 estados brasileiros, né? Então é muita coisa para uma pessoa, né, ou para uma família controlar. Isso levava, obviamente, ao abandono de terras, à falta de recursos, entre outras coisas. E outros motivos aqui, né, como eu acabei de falar, essa falta de recursos pelos donatários. Então as capitanias elas deram esse problema e elas não conseguiram ter a função que elas deveriam ter, né? E as únicas duas que deram certo foram por causa de motivos muito específicos, que foi São Vicente e Pernambuco. Pernambuco deu certo por conta do açúcar. Descobriram que Pernambuco, nas terras pernambucanas, a plantação de açúcar, o solo, né, era muito bom para a plantação de açúcar. E o açúcar, como a gente vai conhecer futuramente, ele é o segundo grande ciclo econômico brasileiro que se estende durante um longo período da colônia, fazendo a colônia prosperar. Não é à toa que Pernambuco depois se torna a capital do Brasil, né? E São Vicente se deu muito bem por conta das atividades dos bandeirantes. Mais para frente a gente também vai discutir um pouco melhor sobre esses bandeirantes. Então as capitanias não deram certo e Portugal teve que pensar uma nova maneira de controlar esses seus territórios, que foi com o governo geral, né? Esse governo geral se estabelece de 1548 até 1808. Ele também conviveu um belo período com as capitanias hereditárias, porque o governo geral viria para controlar e fiscalizar esses donatários. Então eles teriam um poder maior que os donatários, né? Então tem essas divisões de terras entre os donatários, porém os donatários teriam que responder a um governo geral, que seria essa centralização do poder político dentro da colônia. E é muito interessante a gente entender o governo geral, porque o governo geral, por ele ser esse poder político dentro da colônia, ele escancara muito do que é a sociedade também política dentro da colônia durante esse período colonial brasileiro, né? Então ele tinha esse dever, né, de controlar e fiscalizar os donatários e também de coordenar a defesa da colônia, principalmente contra indígenas e invasões do exterior. Bem, gente, o governo geral ele é dividido entre as câmaras municipais, né, que existiam nas vilas, principalmente nas vilas no Nordeste e aqui no Sudeste. E para a gente fazer um paralelo do que seriam essas câmaras municipais, vamos pensar nas prefeituras atualmente, né? Vou pegar só o estado de São Paulo como exemplo. O estado de São Paulo ele tem uma prefeitura geral, e ele tem subprefeituras ao longo das regiões aqui no nosso estado, né? Bem, essas subprefeituras respondem à prefeitura de São Paulo, mas elas são pequenas divisões para controlar um enorme espaço demográfico que é a nossa cidade, né, aqui de São Paulo, principalmente com os diferentes lugares, os diferentes modos de tratar esses lugares. Então, todas elas são unidas para controlar esse território. Se a gente for pensar isso nessa época colonial, a prefeitura de São Paulo seria Portugal, né? E essas subprefeituras seriam as câmaras municipais dentro aqui do Brasil, para controlar essas regiões brasileiras. Então elas responderiam, obviamente, ao governo de Portugal, porém cada uma com a sua especificidade própria, né, para controlar essas grandes regiões e também controlar esses donatários que seriam seria essa parte de fiscalizar essas regiões, né? Obviamente, gente, essas câmaras municipais, principalmente nessa época, e vamos colocar hoje em dia sim, elas eram instrumentos do poder das classes dominantes da colônia. Por quê? A gente vai observar daqui a pouco que as pessoas que compunham as câmaras municipais são essa classe dominante na colônia, né? Que são os conhecidos homens bons. A gente vai falar deles daqui a pouco.
Mas esses homens bons, eles controlavam as câmaras municipais, eram os únicos que poderiam ser eleitos e votavam. Então, e uma característica muito importante deles é que eles eram donos de terras. Então, aqui a gente já começa a analisar, que é algo que acontece muito no nosso Brasil, que quem tem o poder econômico manda em muita coisa aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Porém, aqui, principalmente pessoas que são donas de terra, e principalmente nessa época, pessoas que são donas de terra produtora de açúcar. Então, eles tinham esse instrumento de poder por serem a voz política dentro da colônia, né? E obviamente também eles tinham uma autonomia em relação a Portugal. Por quê? Vamos pensar também puxando nos dias atuais. Muitos dos problemas que nós temos nos nossos bairros nós levamos para as subprefeituras, para as prefeituras conversarem com a prefeitura, né, do estado de São Paulo para tentar resolver o nosso problema. Porém, imaginem o tamanho da complicação que seria se a gente levasse todos os nossos problemas direto para Brasília, né? A quantidade de problemas e a demora para a solução desses problemas. Além do que, Brasília está muito longe do que vão pegar nossos bairros aqui onde moramos na Zona Leste. Então, o poder local, né, que seria principalmente a Prefeitura de São Paulo e necessariamente a subprefeitura das regiões aqui da leste, elas têm uma certa autonomia em algumas tomadas de decisão que são pertinentes ao local que elas atuam. Então, isso acontece desde esse período colonial. Essas câmaras municipais, elas tinham essa autonomia, elas gozavam dessa autonomia para colocarem os seus próprios interesses em cima das vezes até das ordens reais vindas de Portugal. Então esse governo local aqui no Brasil, ele é muito antigo e ele é muito enraizado, principalmente aqui no nosso país, onde a gente pode ver hoje em dia vários poderes, segundo poderes, como as milícias no Rio de Janeiro, coronéis no norte, no nordeste, no interior do nordeste, tem esse poder local, porque o único poder que as pessoas têm aonde recorrer são esses governos locais, né? Então as câmaras municipais elas eram governadas por esses homens bons, que podiam voltar e serem eleitos. A maioria deles está bem representada por esse cara aqui da figura que eu coloquei do lado. Eram brancos, donos de terras e também donos de escravos. Não podiam exercer trabalhos manuais, pois tinham os escravos para fazer isso. E geralmente eram senhores de engenho, né? Então, só para vocês anotarem depois no caderno de vocês, as funções das câmaras estão aí embaixo. E aqui também tem uma foto bem bacana de uma câmara municipal que eu achei. Então, né, é bem interessante esse conceito de governo geral. E o governo geral ele estabeleceu uma coisa meio perigosa no nosso país, né? Que seria o patrimonialismo. Não sei se vocês já ouviram falar desse tema, mas patrimonialismo ele é um sério problema que nós temos durante a colônia e também no Brasil atualmente, né? O que é o patrimonialismo? É quando interesses particulares e públicos se confundem, quando interesses particulares de governantes começam a querer se tornar públicos, né, para as pessoas. Então, o interesse desses governantes é o que passa a reinar as decisões de um país, de um local ou de qualquer outro povo, né, que necessite de um governante para tomar suas decisões. Bem, o patrimonialismo é uma característica de um Estado que não possui distinções entre os limites do público e os limites do privado. Foi comum em praticamente todos os governos absolutistas que nós tivemos. E aqui é muito interessante disso ocorrer também, porque com o governo local, muitos locais no Brasil, principalmente hoje em dia, o governo que manda nas pessoas é o governo mais próximo deles. Então vou pegar um exemplo do Rio de Janeiro. Muitas decisões das pessoas que moram em comunidades são redigidas não pelo Estado do Rio de Janeiro, mas sim pelo poder que as milícias do Rio de Janeiro têm nas comunidades que lá ficam, né? Ou também no Nordeste brasileiro, muitos lugares afastados
do poder dos estados centrais, né, do poder central dos estados, tem que obedecer a coronéis, né, e principalmente esses seus interesses particulares se tornando meio que interesses públicos para o controle da população. Então isso é muito problemático, né, porque políticos têm que entender que os seus interesses particulares têm que ficar separados dos interesses públicos, né? Eles estão ali para respeitar a vontade e a opinião do público, principalmente a grande maioria do público, né? Da população, na verdade. E é bem interessante isso, porque olha esse outro conceito aqui. Ó. O monarca gastava as rendas pessoais e as rendas obtidas pelo governo de forma indistinta, ora para assuntos que interessassem apenas o seu uso pessoal, ora para assuntos do governo. Como o termo sugere, o Estado acaba se tornando um patrimônio de seu governante. Isso é muito errado, porque o Estado e todo o poder que nós temos que ter, ele tem que advir do povo e não do seu governante, porque o povo escolhe o seu governante. Então o governante deve sempre trabalhar em prol do povo e não em prol de si mesmo. E esse patrimonialismo ele vem muito enraizado do nosso período colonial por conta de todo esse quesito das câmaras municipais, da questão de nós termos uma elite enraizada que só pensa em cima dela e não pensa na população em geral, e temos uma elite enraizada conservadora, branca, machista, racista, que governa muito nosso país na época colonial e até hoje, elevando esses interesses particulares em cima dos nossos interesses públicos. Então isso é um grande problema que nós temos até hoje. Bem, vamos falar também da igreja, né, gente? A igreja é a cultura aqui na colônia. Bem, a gente pode olhar duas fotinhos aqui do lado, né? Uma é do pátio do colégio e a outra aqui na Zona Leste, gente, é em São Miguel Paulista. E a única construção, a igreja de São Miguel Paulista, ela é a única construção colonial que ainda tem aqui na Zona Leste. Então, bem interessante, pouca gente conhece, mas é muito importante fazer uma visita nela, né? Bem, gente, a igreja tinha um papel de educar as pessoas, era um instrumento extremamente eficaz para vincular a ideia de obediência ao poder do Estado. Gente, Portugal era muito conhecido como um reino católico. A igreja católica tinha extremo poder em todas as colônias e todos os territórios portugueses, como também tinha poder nos territórios espanhóis. Isso se dava muito por essa relação igreja-estado. Então a igreja e o Estado sempre estavam muito unidos. Então a igreja controlava o povo, a cabeça do povo, a crença do povo, para vincular essa sua obediência sem questionamentos ao poder do Estado, porque o Estado é representante de Deus. E isso é um grande problema, viu? Como eu falei, a igreja estava vinculada ao poder real e o clérigo católico foi transformado em agentes de colonização da coroa. Isso também ocorreu vários casos aqui, né, principalmente nas colônias portuguesas, dos jesuítas, né? Os jesuítas iam para cá, principalmente para catequizar os índios, impedir os colonos de afastarem da fé e punir as atividades pagãs. Isso é uma bela discussão que nós temos sobre a atuação dos jesuítas aqui na colônia. Muitas vezes bem complicada e também tinha suas exceções, mas vamos nos aprofundar mais nisso. Bem, gente, então vamos falar dos jesuítas, aqui na foto do lado, né? Vocês podem ver um padre, ele é o fundador da Companhia de Jesus, Ignácio de Loyola, e essa ordem, ela veio para o Brasil para espalhar a palavra da Igreja Católica, vamos colocar dessa forma. O problema é que essa espalhação de palavras às vezes vinha de uma forma muito rude e muito maldosa, na verdade, muitas vezes, né? As missões dos jesuítas eram catequizar e doutrinar os indígenas. Então você cria essa ideia, principalmente, de que o indígena ele é uma alma perdida. Lógico, você tem dois momentos ainda dos indígenas. Primeiro que ele é uma alma perdida, em que você deve recuperar ele com trabalho. Então você permitia a escravização dos indígenas para que eles alcançassem o céu através do trabalho. E após isso, para meio que privatizar o trabalho indígena, você propõe que eles são uma alma boa e devem ser aproximados
de Deus. Então eles são crianças que devem ser ensinadas. Então você precisa trancar eles, vamos colocar assim, você coloca uma justificativa para ter cercamentos e catequizar, doutrinar principalmente os indígenas, né? Acabando sim com seus valores e suas crenças, né? Então muito do que a gente conhece dos índios hoje em dia, muito pouco do que a gente conhece dos índios hoje em dia, se deve muito aos jesuítas, né? E às vezes os preconceitos que a gente tem contra os indígenas, principalmente questões de canibalismo e também algumas atitudes e até ideias dos índios que a gente considera errada, eram muito subvertidas pelas ideias do que os jesuítas tinham, né? Então, muito que a gente sabe sobre nossos indígenas são através de relatos jesuítas, dos jesuítas. E isso é um problema, porque a gente não conhece a realidade desses povos indígenas. Então, muitos preconceitos são firmados porque a gente não conhece realmente a história do povo indígena aqui do Brasil. A gente conhece relatos de europeus. E, obviamente, esses relatos europeus demonizavam alguns conceitos que eles não achavam que eram católicos, né? Então, isso é um problema, porque a gente acaba sendo guiado nosso pensamento apenas por um lado, né? Não conseguindo entender o outro, né? Então, muitos jesuítas impunham esse regime de trabalho também escravo aos índios, né? Principalmente, e isso é bem engraçado, né? Mesmo após a proibição do trabalho escravo indígena, muitos jesuítas ainda contavam com esse trabalho escravo indígena para ganhar terras, né? Por isso que a ordem jesuíta é a mais rica e influente que tem no Brasil. A Igreja Católica, que se sustenta muito também do trabalho dos indígenas, veio de muito trabalho escravo indígena, tá? Eles não pagavam impostos igual hoje em dia e eram grandes proprietários de terras e de escravos. Então, o papel da igreja obviamente, de tentar controlar totalmente a cultura e o saber aqui na colônia, porém você tem esse lado óbvio, gente, não vamos generalizar. Muitos jesuítas vinham mesmo com uma função de ajudar, construir hospitais e tudo mais, porém não eram a maioria. A maioria, infelizmente, vinha com outras intenções para o Brasil. Bem, vamos lá, né, gente? Vamos xingar a bandeirante agora, porque é algo que eu adoro fazer. Bem, gente, os bandeirantes é um grande problema que a gente tem também na nossa história, principalmente aqui no Sudeste brasileiro, gente. Bem, os bandeirantes, eles originalmente são de São Paulo, tá na região de São Vicente, da colônia de São Vicente, um dos motivos da capitania hereditária de São Vicente dar tão certo. Né? E eles eram uma sociedade extremamente rústica, né? Que predominava a pequena propriedade, plantando trigo principalmente, porém a especialização dos bandeirantes era principalmente capturar indígenas para o trabalho escravo. Tá? Então os bandeirantes eles tinham dois tipos de bandeiras, que seriam tipo duas formas. Eles eram uma equipe militar que adentrava nos matos, né, nas regiões de mato, principalmente do oeste, né, paulista, para desvendar o território, para descobrir novas terras, ir atrás de ouro, ir atrás de indígenas, escravizar indígenas, e eles faziam através dessas bandeiras, né, que são essas expedições militares particulares e principalmente com fins lucrativos, né? E tinha uma intensa participação indígena, porque, gente, é um bando de europeu entrando numa mata brasileira. Vocês acham que eles sabem o caminho? Eles não sabem o caminho, né? Então eles contavam com indígenas, e isso é um caso interessante. Muitos indígenas que tinham tribos rivais com outros indígenas usavam essas expedições bandeirantes, então eles informavam onde era o local, para os bandeirantes irem lá e escravizarem esse povo, né? E sim, ocorreu muita mestiçagem nessa época por conta desse contato, né? Bem, eles partiam rumo ao interior e essas viagens eram de longa duração. A origem dessas expedições bandeirantes é bem interessante. Aqui a população de São Vicente era muito pobre, porque não teve como implementar o açúcar aqui no Sudeste, porque o solo aqui do Sudeste não suporta o plantio de açúcar. Ele vai dar muito certo com o café futuramente, mas o açúcar não. Então eles não tinham uma grande exportação, eles tinham que conviver nesse comércio dos indígenas que dava muito, mas muito lucro.
Então, gente, outra coisa que eu gosto muito de desmentir, né, da figura dos bandeirantes é como eles se vestem, como eles são retratados. No slide anterior, eu até acabei esquecendo de falar, mas a gente tem o Monumento das Bandeiras, né? E em cima tem uma foto de uma representação meio que histórica errada dos bandeirantes, que é o cara com capa em cima de um cavalo, todo armado de armadura, todo reluzente, parecendo às vezes até Napoleão. Mas não, gente, eles são mais parecidos com essa imagem aqui do lado, né? Que é um cara mais simples, com vestimentas mais tranquilas, para realmente entrar no mato. Você não entra no mato com um cavalo ou com uma capa, porque você vai passar calor, você prende a capa numa árvore e quebra o seu pescoço. O cavalo é um bicho burro, não sabe andar em mato. Então, você não tem toda essa poposura que as pessoas colocam nos bandeirantes. E também o que eu acho extremamente errado aqui no Sul e no Sudeste, principalmente São Paulo, é homenagear a Bandeirante, gente. Homenagear a Bandeirante é uma cagada histórica gigantesca que a gente tem aqui no Sudeste. Por quê? Os bandeirantes, eles tinham dois tipos de trabalho. Ou eles buscavam indígenas atacando até povoados jesuítas para serem vendidos como escravos para trabalhar nas lavouras, promovendo uma guerra justa, e muitos bandeirantes foram responsáveis por transmitir doenças para os indígenas, ocorrendo esse massacre indígena, como aqui em cima está um massacre não só de indígenas, mas também os bandeirantes atacando. Na verdade, aqui está bem uma forma de atacando também escravos, né? Futuramente eles promoviam também campanhas de buscar escravos que fugiam. Então eles eram mercenários que viviam na batalha e do massacre de populações inteiras, né? E aqui, principalmente em São Paulo, são considerados heróis, e são considerados extremamente errados como heróis. Ou eles tinham a função de buscar minerais, né? Então sim, eles foram responsáveis também, que isso era financiado pela coroa portuguesa, a descobrir, né, as minas em Minas Gerais, em Goiás e também em Mato Grosso. E eles contratavam esse sertanismo de contrato. Olha que interessante. E aí que eu pego para falar com vocês. Esse sertanismo de contrato são contratos para destruírem tribos indígenas e quilombos futuramente com as resistências, né, quilombolas dos escravos. Então, gente, nós aqui no Sul, aqui em São Paulo principalmente, homenageamos com esculturas, nomes de avenidas, nomes de rua, um bando de assassino mercenário, em vez de homenagear verdadeiros heróis da nossa história, né? A gente vai falar isso futuramente, mas o São Paulo, o Sudeste como um todo, tem um grande problema em homenagear as pessoas erradas, né? Em vez de homenagear as pessoas igual no Nordeste que combateram a escravidão, lutaram pelos direitos de vida das pessoas, nós homenageamos um bando de assassinos que são os bandeirantes, tá? E isso é uma correção histórica que a gente precisa fazer aqui nessas aulas, principalmente eu promovo essa correção histórica porque eu não quero que vocês pensem que os bandeirantes são heróis, eles sim são um bando de mercenários. Bem, gente, os temas para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre essa sociedade açucareira, tá? Vai ser bem interessante essa discussão para vocês entenderem o que leva esse conjunto político dentro desse período do açúcar, né? Isso vai ser muito representado na sociedade que esse período do açúcar possui. A era do açúcar também, vamos falar um pouquinho mais sobre pacto colonial, metrópole, por que o açúcar deu tão certo aqui no Brasil. Vamos falar também sobre o período da mineração aqui no Brasil e sobre o tráfico negreiro, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem aqui no Classroom, me chamem no Insta, no WhatsApp, perguntem lá no grupo de alunos. E é isso, gente. Se cuidem, um grande beijo e tamo junto. Falou!